Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, empreendedorismo e negócios em português. Conosco temos a presença habitual, Mary Poppins. Hello! Ah, E, primos, temos uma novidade para vocês. Ela é mãe, ela é mulher, ela é advogada, tem um network superior a 85 mil euros, tem um cão para fazer companhia lá para casa e é criadora de uma página do Instagram, My Fire Project. Connosco temos Lady Di. Olá! olá a todos! Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Obrigada por estares connosco hoje. Muito obrigada pelo convite. E, antes de tudo, eu queria agradecer a tua presença, neste caso, que penso que vamos ter aqui uma conversa super enriquecedora, visto que até à data acho que ainda nos apareceu ninguém com um network igual ao teu e ao mesmo tempo com família completa, com cão, com marido, com filhos. E então eu queria saber um bocadinho sobre ti. Se puderes apresentar-te aqui, quem nos está a ouvir, seria um gosto. Muito bem, então, eu tenho 34 anos, tenho uma família completa, como disse o primo, vivemos todos em Lisboa e sou advogada. Tenho, como já referiste, tenho um net worth superior a 85 mil euros. Parte dele foi obtido fora de Portugal, o que acelerou muito o meu processo, tenho que admitir. Foi quase um cheating no processo para FIRE e estou aqui disponível para qualquer pergunta e para falar do que vocês quiserem. Façam-me as perguntas todas. Onde é que tu estiveste imigrada e quanto tempo? Então, eu estive imigrada há 5 anos, estive na Ásia a trabalhar numa empresa portuguesa. Foram 5 anos em que, para além de conseguir juntar bastante dinheiro, ainda consegui também aproveitar bastante a vida. Ainda era solteira, viajei muito sozinha, foi assim uma experiência muito gira e talvez até tenha sido esta experiência que esteve na base da minha mudança um bocadinho de mentalidade, porque aprendi a desapegar-me um bocadinho se calhar de alguns bens materiais que tinha antes e que deixei de valorizar tanto, porque na verdade andava muitas vezes de mochila às costas com meia dúzia de coisas e fazia a minha vida muito bem assim. E acho que foi um bocadinho isto que lá está, que mudou a minha mentalidade. Foi o início de tudo. E diz-me uma coisa, tu foste para a Ásia, mas estavas em que zona? E se me quiseres explicar um bocadinho como é que era a vida lá, também acho que era interessante, porque eu visto que eu tenho um bocadinho de interesse nisso. Sim. Para o futuro. Então, eu vivi na China e depois estive a fazer assim uma grande viagem pela Ásia. Nessa altura, isto é teletrabalho, portanto consegui ter um bocadinho das duas experiências. Trabalhei lá em ambiente corporate, de escritório, e depois consegui fazer também uma primeira experiência de teletrabalho. A vida na China, se calhar falava aqui um bocadinho das coisas que eu senti mais diferença na China, quando me mudei para lá. Acho que, contrariamente ao que se vivia em Portugal, isto foi um bocadinho na altura da crise financeira. Foi em 2013, Portugal estava nos anos da Troika, realmente não havia muitas perspectivas de bons rendimentos, nem sequer de bons trabalhos e bem remunerados. E na altura, quando eu me mudei para lá, aquilo que eu senti foi que
que havia um boom económico gigante e toda a gente estava muito positiva, toda a gente empreendia, havia um espírito de vontade de fazer coisas e de muito otimismo no ar, o que contrastava completamente com o ambiente cá. E eu acho que essa foi a principal diferença que eu senti. Claro que depois, a nível de remuneração, isso traduzia-se num pacote muito mais apelativo do que tinha cá em Portugal. E enfim, depois a possibilidade de conhecer pessoas de outras culturas e de outros contextos também foi uma coisa que me entusiasmou muito. Na Ásia, a moeda oficial, não sei se onde estavas a Na circular, China. Na China é o Yuan. Sim, o Yuan. Tu sentes que tinhas poder de compra com o euro? Ou como é que sentiste isso monetariamente estando lá? Eu não recebia em euros. Eu lembro-me que no início eu não convertia o meu salário logo para euros. Eu deixei acumular na moeda local e lembro-me que passado alguns anos, quando eu decidi enviar pela primeira vez dinheiro para Portugal, tinha havido uma grande desvalorização do euro, então até me foi bastante vantajoso fazer essa conversão mais tarde. E realmente tiveste aí uns lucros de Forex sem querer. Exatamente, sem querer, sem pensar muito nisso, mas de repente comecei a perceber que o euro estava a desvalorizar e pensei, não, agora é uma oportunidade ótima para eu fazer a troca do meu dinheiro todo para euros. E realmente ganhei muito com essa troca. Em termos de poder de compra, é claro que numa sociedade em que se está a expandir economicamente, como a sociedade chinesa estava, que acabava por o nível de vida ser um bocadinho mais elevado, mas isso acabava por ser compensado com os salários mais altos e posso dizer que fazendo uma vida muito semelhante à que eu faço aqui e viajando até bastante mais, eu conseguia facilmente, sem grandes esforços, ter uma taxa de poupança muito superior. Eu na altura chegava a poupar facilmente mais de 60% do meu ordenado. Boa, isso são números muito, muito, muito interessantes. Mas tu neste caso fazias a tua vida, ou hoje em dia tu fazes a mesma vida que fazias na China neste caso. Mas como é que tu conseguiste então, tu estiveste lá fora, vieste para Portugal, como é que uma pessoa solteira, hoje és mãe e tens filhos e tens um marido, como é que tu consegues então chegar a um network de 85 mil euros? Isto porquê? Porque muitas das pessoas que nos vão acompanhar, eles vão ficar do género, ok, mas ela fez isto sozinha? Como é que é possível se eu nem consigo ter 10 euros no bolso até ao final de semana? Então, eu fiz sozinha, sim. Quando fui, eu não tinha muito dinheiro poupado. Eu sempre fui bastante poupada desde criança, mas normalmente eu poupava ou para fazer uma viagem ou para fazer assim alguma coisa que acabava por ser para consumir mais tarde. E quando fui para a China acabei por ia poupando sem um grande objetivo. Pensava só, no futuro eu posso precisar deste dinheiro ou para comprar uma casa ou até para a minha reforma ou para outra coisa qualquer. Neste momento não estou a precisar, estou a fazer uma vida muito, muito boa com 40% do meu ordenado, então vou poupar estes 60% porque realmente não precisava deles naquele momento. Tinha tudo o que eu precisava. E então ia poupando, sem um grande objetivo. E cá em Portugal, quando voltei, continuei na mesma base, ia poupando sempre uma parte do meu salário que achava que não precisava. Portanto, no fundo, acho que o truque aqui é viver abaixo das possibilidades, não é? Eu sentia que era feliz com um estilo de vida abaixo daquilo que eu podia sustentar.
E isto sempre foi, acho que até veio de infância mesmo, sempre foi algo que algo com o qual eu cresci. Portanto, sempre foi muito natural esta poupança. Agora, a parte dos investimentos é que realmente veio muito mais tarde, porque eu não tinha um grande conhecimento de como investir o meu dinheiro. Era isso que eu te ia perguntar agora, é como é que surgiram os investimentos e o FIRE na tua vida? Os investimentos, eu já quando comecei a ganhar algum dinheiro, eu comecei a investir em bolsa, comprava algumas ações, não ia estudando muitas empresas, mas ia lendo artigos de pessoas que estudavam empresas e ia tirando as minhas conclusões, ia fazendo alguns investimentos. Não posso dizer que isso tenha valorizado imenso o meu portfólio. Tive alguns ganhos, mas não foram assim muito relevantes. Depois comecei, acho que foi há cerca de um ano, comecei a pensar numa forma de investimento um bocadinho mais passiva, porque a verdade é que depois de ter um filho, acho que a minha disponibilidade mental acabou por mudar um bocadinho e acabei por sentir que precisava de mais tempo para mim e menos tempo para me dedicar a estudar ações e a estar todos os dias a ver as oscilações na bolsa. E então acabei por me interessar mais e por pesquisar mais sobre os ETFs e haver aí uma boa forma de aplicar o meu dinheiro. Isto falando da parte do investimento em si. Em relação ao FIRE, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do FIRE foi num podcast da Bárbara Barroso, do Money Lab. Falava no FIRE e eu comecei a pensar um bocadinho nisso. No início achava que não era muito para mim, porque não estava assim muito disposta a manter assim uma taxa de poupança muito elevada. Já de volta a Portugal, não é? Em que a minha taxa de poupança já não era os tais 60%. Comecei a tentar a pesquisar um bocadinho mais e percebi que havia várias formas de FIRE. Comecei também a seguir o podcast do FIRE Portugal. Comecei a aprender um bocadinho mais e a ler também livros sobre investimentos, sobre FIRE, e cheguei à conclusão que, se calhar para a minha personalidade, tipo de FIRE que fosse conseguir retirar dos meus investimentos o mínimo necessário para cobrir as minhas despesas, mas continuar a trabalhar naquilo que eu quiser fazer, seria mais adequado ao meu perfil. E então comecei a seguir este caminho. Parece-me muito interessante nesse ponto. Mas eu tenho aqui uma questão que é o seguinte: tu neste momento estás no caminho para o FIRE, mas nós sabemos que, por exemplo, na tua profissão, na advocacia, existem certos requisitos que são como obrigatórios, digamos assim, um dress code e tudo mais. Tu sentes que esse tipo de requisito, se o metes em prática ou não, isso depois é outra história, mas sentes que esse tipo de requisito pode ser um entrave para atingir o teu objetivo mais rapidamente? Olha, essa é uma pergunta bastante curiosa. É engraçado porque eu não faço uma vida, hoje em dia já não faço uma vida de escritório de advogados, eu trabalho numa empresa. E quando trabalhava em escritórios de advogados, eu acho que sentia muito essa pressão de andar sempre extremamente bem vestida e se calhar alguma pressão para gastar bastante dinheiro em roupa e, portanto, na apresentação pessoal. E aí podia ser realmente um entrave. Hoje em dia eu consigo fazer grande parte do meu trabalho em teletrabalho, portanto já não sinto mais essa pressão. É um bocadinho mais tranquilo. Pois, por acaso é um ponto giro e pouca gente pensa nisso, que é, se calhar, esse tipo de despesas que nós temos que estão associadas ao trabalho têm de ser descontadas do valor que estamos a receber, porque no fundo são despesas que nós estamos a ter, que temos por causa de trabalhar, não é? Tipo, é verdade. Pagar isso para depois receber o salário pelas funções que desempenhamos.
É verdade. E agora diz-me uma coisa, tu sentes que és, continuando no mesmo assunto, tu sentes que és uma pessoa mais realizada quando estavas no escritório e tinhas, digamos assim, a obrigação desse dress code, ou que agora que estás em casa a trabalhar em home office e que não tens tanta pressão social, que eu acho que isto acaba por ser uma pressão social que as pessoas metem. Eu sentia isso nos inícios, que tinha que andar de X maneira, porque as pessoas vão ver, tem que andar relógio no bolso, porque é importante, porque senão se não andas com relógio não tens, se não tens estatuto, não tens nada, e as pessoas vão dizer que não tens dinheiro nem sequer para comprar um relógio. Como é que tu te sentes em relação a isso, nesse momento, visto que agora já não tens essa obrigação? Eu realmente senti isso durante muito tempo, apesar de no início até achar piada andar sempre super bem vestida e entrar em reuniões e estar super apresentável, e isso tudo pode ter muita piada no início, mas acho que são fases na vida. Hoje em dia, estar em teletrabalho para mim é um descanso, principalmente pelo facto de ter uma filha pequenina, e acho que isso me permite acompanhá-la melhor sem ter essa pressão de estar no escritório com tudo isso com tudo o que isso implica, no fundo. Portanto, eu hoje sinto-me mais realizada desta forma, mas já gostei muito desse ambiente. Lá está, são tudo fases. Acho que conseguimos passar por diferentes fases na nossa vida, e esta é a fase em que eu estou neste momento. Gosto de estar com uma roupa casual, sentada à secretária. Posso sempre pôr uma camisa se tiver assim uma reunião mais formal por Teams ou por Skype ou por Zoom, e é suficiente. De que forma é que teres a tua filha impactou as tuas despesas e os teus objetivos, nomeadamente o FIRE e taxas de poupança e tudo isso? Eu até complemento a pergunta, aliás, que é caro ter um filho? Olha, eu acho que pode ser caro. Pode ser caro se uma pessoa se perder no meio de tanta coisa que nos tentam impingir quando tens uma criança, que tens as roupinhas, os brinquedos, todas aquelas coisas que se compram que às vezes são desnecessárias, a espreguiçadeira, enfim, metade das coisas eu nem sequer sei o nome, porque não investi em todo esse enxoval. Eu acho que não é assim tão caro. Acho que tem que se fazer compras com consciência, e não precisas logo de tudo no dia 1. À medida que a criança vai crescendo, vais vendo o que é que precisas, e aí é que vais fazendo as tuas compras. É claro que a creche é uma despesa relativamente elevada, mas também isso se tem que procurar, e eu acho que é possível reduzir um bocadinho o impacto se uma pessoa procurar bem e tentar encontrar opções até comparticipadas. No meu caso, eu acho que não houve um impacto grande no FIRE, para já porque eu não tinha o objetivo do FIRE antes da bebê nascer, portanto logo aí não me impactou em nada. O meu caminho para FIRE já começou com uma bebê. Na verdade, eu acho que até me tornei bastante mais consciente dos meus gastos a partir do momento em que eu tive a bebê, porque passei a ter a noção de que se calhar tinha que ser mais organizada. Por exemplo, eu só depois da bebê nascer é que comecei a fazer um controle das despesas, um registro de tudo aquilo que são os meus gastos. E logo aí eu acho que isso me fez poupar dinheiro, porque passei a ter, lá está, uma consciência muito maior sobre as minhas despesas. Portanto, sem grande esforço, eu logo aí poupei algum dinheiro. Se calhar aquele dinheiro que depois vou usar para pagar a creche. Portanto, acaba por ser relativamente equilibrado. Não vejo assim um impacto muito grande, pelo menos até agora.
diz-me uma coisa, o teu marido também quer o FIRE e os investimentos são feitos em conjunto ou é um sonho separado, mas partilhado a dois? Temos investimentos em separado. Primeiro porque vivemos os dois grande parte da nossa vida sozinhos e cada um organizava as suas finanças de forma muito autónoma durante muitos anos, então acho que nos habituámos a fazê-lo e para nós não fez muito sentido estar a juntar nada, porque os dois temos alguma literacia financeira, gostamos de fazer os nossos investimentos, então cada um faz os seus. Ele é mais agressivo, eu sou mais conservadora. Então logo por aí também me sinto mais à vontade em ser eu a fazer o investimento do meu dinheiro. Temos sempre uma conta conjunta, em todos os meses uma parte dos nossos salários vai para essa conta conjunta e isso cobre as nossas despesas mensais em conjunto. Portanto, despesas com a família e com a casa. Em relação ao FIRE... Faz parte da família. Não percebi o que disseram. E com o cão também. Também, inclui o cão. Sim, inclui o cão, é a família inteira. Inclui o Rex. Há meses, é engraçado que agora que registro as despesas vejo isso tudo e controlo isso tudo. Há meses em que o cão dá mais despesas do que a bebê. Olha, Acontece. são estatísticas importantes. Já aconteceu. Em relação ao FIRE, ele não tem um objetivo de FIRE, se bem que tem um objetivo de empreender e por isso acaba por... eu acho que é um objetivo semelhante, como eu também. Eu quero atingir o FIRE, mas depois quero continuar a trabalhar em projetos pessoais. E ele, no fundo, quer atingir também independência financeira para poder empreender. Portanto, eu acho que acaba por ser uma espécie de FIRE também. Por acaso é uma coisa engraçada, porque eu acho que ninguém que tem a perseverança e a força para fazer este caminho, que não é fácil, ou seja, na teoria parece, mas realmente são vários anos a fazer coisas diferentes do que o resto do mundo está a fazer, porque senão chegávamos todos lá, não é? E eu acho que ninguém tem essa capacidade e depois a contar que quando atinge o FIRE vai ficar a ver televisão o dia todo, assim. Eu acho que não é bem essa ideia, é poder perseguir, se calhar, coisas de que gostemos mais, sonhos que tínhamos e que pusemos um bocadinho de parte, porque lá está, porque nesta fase temos de ganhar dinheiro para pagar contas, não é? É isso, eu acho que ninguém que se põe num projeto como este, de atingir o FIRE, é propriamente uma pessoa preguiçosa, que só quer ver televisão o resto da vida, não é? Exatamente. Por isso acho que faz todo sentido o que dizes, sim. Sim, isso nós podemos olhar, podemos nos espelhar nas grandes figuras públicas, Elon Musk, Jeff Bezos e tudo mais, que eles já atingiram e mais que atingiram o FIRE deles, e ainda assim o objetivo principal deles é, ok, eu já estou mais que assegurado e as próximas 50 gerações da minha família, no entanto, eu tenho aqui um propósito de ajudar a humanidade, tenho aqui um propósito de desenvolver e procurar um futuro, tenho aqui um propósito que eu vi por acaso uma entrevista há pouco tempo, quando perguntaram a um bilionário o que é que ele fazia, ou qual é que eram os passos para atingir 1 bilhão. E ele só perguntou o seguinte: se tu atingires 1 milhão de euros amanhã, tu paravas de trabalhar? E as pessoas diziam sim, e ele, então pronto, nunca vai chegar a 1 bilhão. Exato. A resposta foi essa. A resposta foi literalmente esta. Eu disse, pois está aqui uma cena muito interessante, e eu acho que realmente isto quem quer, não só o FIRE, mas quem quer ter uma liberdade financeira, quem não quer ter que estar preocupado em olhar para a carteira e dizer assim, só tem 30 cêntimos hoje, isto vai dar mal. Sabe que tem que fazer um sacrifício, se calhar quando nós metemos isto na balança comparado com os nossos amigos, nós vamos acabar por sempre ser os bananas, que estamos sempre pobres naquela altura, mas eu acredito que no final das contas, mesmo que digam que mas podemos morrer amanhã, é verdade, felizmente eles também podem morrer amanhã,
se no final das contas eu conseguir garantir a sustentabilidade da minha família e das próximas gerações, eu acho que nós já fizemos e mais fizemos o nosso trabalho e o nosso papel, e isso é recompensador pessoalmente, digo eu. Claro que sim. Por isso que estou a fazer as minhas coisas. Claro que sim, é isso mesmo. E não precisamos também de... Lá está, eu não sinto que estou a deixar de viver por ter taxas de poupança elevadas. Eu acho que tem que haver um equilíbrio e se calhar eu até poderia atingir o FIRE muito antes do que está planeado, mas aí se calhar tinha que sacrificar coisas que não estou disposta a sacrificar. E lá está, e depois acompanhando, porque eu acompanho depois várias páginas e blogs de pessoas que já atingiram o FIRE, e depois o que se vê é mesmo isso, é que acidentalmente, ou seja, o plano era atingir a liberdade financeira e não ter de ganhar mais dinheiro na vida, mas depois acidentalmente, enquanto fazem coisas de que realmente gostam, acabam por ganhar dinheiro e às vezes até mais do que o que ganhavam quando trabalhavam para lá chegar. Pois é isso que eu espero que aconteça comigo. Exato, eu também. E qual é que tu sentes foi o teu melhor investimento até à data? O que é que tu sentes que realmente te transformou como mulher, como pessoa? O que é que tu sentes? Foi a ter saído de Portugal. Não digas isso. Nós temos que cortar isto. Pessoal, temos que cortar isto do podcast. Não é pelo facto de sair de Portugal. Eu gosto de viver cá, tanto que regressei. Mas a experiência lá fora mudou muito. E as pessoas que eu conheci também me transformaram muito enquanto pessoa. E depois, acho que em termos de investimento, eu já fiz bastante investimento na minha formação. Quando comecei a ganhar algum dinheiro e a conseguir poupar algum dinheiro, fui sempre investindo em formação, normalmente até ligada à minha área, porque acho que é sempre, nunca é dinheiro perdido. Acho que faz sentido, não só na nossa área, como noutras áreas da nossa vida. Para mim é formação sempre, porque essa nunca nos tiram. E na minha família, não é? Eu acho que se calhar primeiro que tudo, a minha família foi um ótimo investimento. E o que é que tu aprendeste com a tua filha? O que é que tu aprendeste a ser mãe? Eu também tenho aqui coisas, acho que também dá para aprender muita coisa com os filhos, mesmo que eu não tenha, ok? Mas eu penso que dá para aprender muito com os filhos. E o que é que tu sentes que aprendeste? Qual é que foi o teu maior ensinamento nesse ponto? Se calhar a apreciar algumas coisas bastante simples da vida, e a parar um bocadinho, tentar parar um bocadinho alguns minutos do meu dia, porque é um prazer bem pequeno, mas que eu acho que é isto que faz valer um bocadinho a pena viver, é realmente parar e aproveitar o momento, e faço isso com a minha filha. E se calhar antes até podia fazer meditação, mas acabava por ser, sei lá, 5, 10 minutos. Se calhar hoje consigo viver mais o presente. E tu costumas continuas a fazer meditação, não é mesmo? Tens esse hábito de fazer meditação, fazer yoga, fazer a prática de exercício físico? Também tens esse hábito? Exercício físico, sim, faço muito regularmente, já há vários anos. A meditação, confesso que já há mais de um ano que não consigo manter, mas gostava de retomar, porque acho muito importante. Acho que é uma forma de nos centrarmos até nos nossos objetivos. Acho que ajuda muito, mas acho que depois de ser mãe ainda não consegui retomar esse hábito. Pode ser uma boa resolução para 2022. Olha, eu queria só... Agora tu falaste aqui dos objetivos.
qual é o teu objetivo de FIRE? Nós não chegámos a falar sobre isso, mas qual é o teu objetivo em termos de valor? Quanto é que tu queres atingir como valor para o FIRE? E em quanto tempo? O meu valor é 300 mil investidos. Ok. E é um FIRE, o chamado Barista FIRE. Eu quero conseguir cobrir as minhas despesas essenciais apenas. Portanto, este é o meu FIRE desejado. Porque lá está, quero continuar a trabalhar, mas noutros termos e nos projetos que eu quiser definir, sem me sentir obrigada a isso. Sei que pelo menos... Mas na mesma área? Pode ser na mesma área ou não. Tenho vários interesses, se calhar outros que não tenho oportunidade de trabalhar por causa do meu trabalho diário, não é normal. E se calhar gostava de explorar. E este objetivo de FIRE é precisamente para poder cobrir as minhas despesas mais básicas, as minhas e da minha filha também. Não digo da família porque não sou a única a contribuir, mas seria mesmo para cobrir as despesas essenciais e saber que tenho esta almofada de segurança e se um mês eu não conseguir fazer mais dinheiro, pelo menos as despesas essenciais estão garantidas. Claro. Em termos de período para conseguir atingir, eu acho que, ou espero conseguir atingi-lo no máximo em 7 anos. Agora, a vida também muda muito, não é? Sabemos. Estes planos são os planos à data de hoje. Claro. E diz-me uma coisa, se tu amanhã acordasses com 300 mil euros na conta, quais é que eram assim as mudanças imediatas que aconteciam na tua vida? Mudava de A campo. primeira coisa que eu ia fazer era ver onde é que os ia investir. Ok, não, imagina logo a primeira coisa. Imagina que já estavam investidos, ou seja, acordavas hoje e era o primeiro dia em que já tinhas atingido o teu número de FIRE. Como é que muda a tua vida? Então, eu despedia-me e chateava o meu marido para se despedir e dizia, vamos empreender, é agora. Vamos começar os nossos projetos. Tiramos assim se calhar 1 ou 2 meses para pensarmos no que é que vamos fazer e vamos começar a empreender. Era isto que eu fazia. Não trocavas cão, visto que ele sai um bocado caro de vez em quando? Não. Até lhe comprava um miminho qualquer. Que custasse 300 mil euros. E depois voltava ao zero. Olha, e tu falaste aqui, dizias que a primeira coisa que fazias era ver como é que dividias isto, e isto leva a uma outra pergunta, que é como é que está dividido o teu portfólio de investimento neste momento? O meu portfólio, então, o meu perfil é conservador. Eu permito-me investir em instrumentos mais arriscados, mas em percentagens reduzidas. Portanto, neste momento, o meu portfólio está maioritariamente em certificados do Tesouro, uns 60%, diria eu. Isto tem aqui 2 explicações, que é, por um lado, porque eu pretendo fazer um investimento em imobiliário este ano, próximo ano, 2022. Portanto, eu preciso de algum dinheiro em produtos de menor risco, com menor risco de perda. E também porque ainda estou a aproveitar uma série de certificados do Tesouro que ainda têm rentabilidades antigas, portanto ainda estou com uma boa rentabilidade, à volta de 5% de rentabilidade bruta. Portanto não é assim tão mau. Depois tenho um portfólio de investimento mobiliário que é à volta de 20% neste momento. E aí está maioritariamente em ETFs, algumas ações individuais ainda, mas que eu até
a médio prazo gostaria de deixar de ter e passar só a ter ETFs. Tenho algumas obrigações e e comecei há pouco tempo o investimento em REITs. Tenho uma pequena percentagem em peer-to-peer e uma pequena percentagem em Bitcoin. Acho que é esta a composição, acho que não está aqui a falhar nada. Olha, Um bocadinho de cash também. boa. Investes na GoParity? Invisto na GoParity, sim, é a minha plataforma favorita de peer-to-peer. Mais Gosto uma. muito. Usaste o nosso código Chuveiro 5? Não, porque eu já me tinha registado antes, mas eu não posso jurar, mas eu acho que até usei o código da FIRE. Vais ser demitida. Agora uma questão. A tua filha, correto? Ou o teu Sim. filho? A minha tua filha, ela já investe na GoParity? Acho que tens de ter Não, a mais de minha 18 filha anos. não sabe, mas investe em ETFs só. Mas Boa. sim, GoParity ainda não. Porque ela sabe, ou neste caso tu sabes, que se eventualmente tivesses te registado com o código Chuveiro 5, estarias habilitada a ganhar um voucher no valor de 25 euros. Isto é aquela pausa para publicidade. E ao mesmo tempo há um curso de investimentos no valor de 349 euros. Portanto, eventualmente, se lá em casa o teu marido ainda não investe na GoParity, utiliza o código Chuveiro 5. Quem me dera poder voltar atrás e poder investir com esse código. E agora voltamos para trás. Isto foi o anúncio 5 minutos da Cristina Ferreira. Muito obrigado. Olha, mas agora falando aqui de coisas sérias e tudo mais. O que é que tu gostas de cantar no chuveiro? Ui, que eu gosto de cantar. Eu canto muito, eu estou sempre a cantar. Olha, isso é muito bom. O difícil é selecionar uma música, mas olha, em termos de géneros musicais, ou é assim uma rocalhada dos anos 90, ou então é música brasileira, samba, MPB, é E o por que é- aí. E o que é que anda na tua cabeça neste momento, em termos de música? Tens aí algum nananá para nos passar? Ele quer que eu cante, não é? Minha cabeça está aquela assim, não sei se vocês conhecem. Banho é bom, banho é bom. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Olha, mas agora falando sobre isso, o que é que tu achas dessa nossa música de entrada? Acho espetacular, acho que fica mesmo na cabeça. Fica na cabeça. Fico contente com isso, acho que sim. Rafael, conseguimos, entramos na cabeça das pessoas. Fica. É pior do que a música. E agora uma pergunta importante: o que é que vocês acham da música do Pingo Doce? Eu não sei qual é a música do Pingo Doce. Eu não sei, porque aqui no trabalho nós estamos sempre a ouvir rádio e a música dá tipo 50 vezes por dia. Agora felizmente já a cortaram e já só dá um trecho pequenino, mas mesmo assim, por favor, é a coisa mais horrorosa. Horrorosa de tão boa, porque aquilo realmente, o objetivo é ficar na cabeça e fica. Então ainda bem que eu não ouvi ainda. Pois. Estás-me a dar uma ideia que eu acho que vamos começar a pôr a música do podcast a passar nas rádios. Olha. Muito bom, muito bom. E olha,
E o que é que tu gostas de ler? Tu gostas de ver séries? O que é que complementa assim o teu dia a dia? Eu gosto muito de ler. Sim, eu prefiro ler um bom livro do que ver séries. Ok? E o que é que andas a ler neste momento? Olha, neste momento ando a ler, comecei ontem aquele livro, O Dinheiro ou a Vida, porque eu ainda não o tinha lido e acho que estava em falha, porque é uma bíblia do FAIA. Estou no primeiro capítulo ainda, comecei mesmo há pouco tempo, mas estou a gostar. E tu costumas... Acho que já devia ter lido isto há muito tempo. Olha, mas vale sempre a pena. Eu li-o há 2 anos e este ano voltei a ler porque não quero mais. Vale a pena relembrar, não é? Sim, sim, sim. E diz-me, tu costumas ler ou ouvir, se for o caso de audiolivros, em inglês ou em português? Nos dois, depende um bocadinho. Eu ouço também alguns audiobooks, prefiro ler em papel, mas também ouço. E às vezes compro em português, outras vezes em inglês. Olha, quando os livros são mais baratos em inglês, compro sempre em inglês. É como eu. Aproveito sempre. Para mim é um bocadinho indiferente estar a ler numa língua ou outra. Neste momento acho que estou a ler em inglês, porque estou a ler no Kindle. E pronto, nem sequer vi nenhuma versão portuguesa, portanto estou a ler em inglês. Hoje em dia acho que é muito fácil encontrar este género de livros disponíveis, principalmente em inglês. Eu agora falando aqui na língua do inglês, tu já falavas inglês, tu praticas o inglês, ou foste aprendendo na escola, no dia a dia, tiraste alguma formação? Eu acho que aprendi na escola. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar já tinha que trabalhar muito em inglês e o meu inglês ainda não era espetacular. E acho que foi no trabalho até que eu melhorei bastante o meu inglês. Quando fui para a China já tinha um inglês muito bom, e acho que é isso, foi com o trabalho. Como sempre trabalhei em inglês, acho que fui sempre melhorando. Para mim eu acho que o inglês é bastante importante e embora eu dos livros e tudo mais, ao contrário de vocês, eu não tenho por hábito ouvir em inglês, eu ouço muito em português ou brasileiro, porque trabalho muito com esse mercado. No entanto, também percebi que é importante as línguas no dia a dia, é importante. Sim, eu acho que o que acontece é que se tu estiveres disposto a ouvir ou a ler em inglês, multiplicas por milhões as possibilidades e as coisas que existem para ouvir. Tipo, os audiolivros, que é uma coisa que eu adoro, lá está, para rentabilizar as viagens de carro, ou o tempo a fazer limpezas, ou aqueles tempos mortos, não é? Se eu me limitasse só a português, tinha uma oferta super reduzida, ou seja, já tinha esgotado as opções todas há muito tempo. Mas agora uma questão. Só uma questão. Tu ouves livros enquanto estás a limpar a casa. E quando o aspirador está a trabalhar? Não, quando estou a aspirar, só que não dá para ouvir. Mas por acaso tenho aqui uma questão para a Fire também em relação a isso. É que eu nem sempre consigo ouvir um audiobook. Às vezes tenho algumas dificuldades na concentração. Não sei se isso também te acontece. Olha, eu reparo que às vezes acontece, mas isso é, ou seja, tanto acontecia se eu estivesse a ouvir um audiolivro como se estivesse a conversar com alguém, que é naqueles momentos assim que exigem mais concentração a conduzir, tipo, estou parada num cruzamento, estou num stop para ver quando é que posso entrar, ou uma coisa assim, aí tenho de passar para trás porque não ouvi nada do que disseram. Mas eu faço isso muitas vezes também. Pois, certo. Isso aí está sempre, o telemóvel está sempre por perto, que é para poder passar 30 segundos ou 1 minuto atrás nessas situações. Mas de resto, é assim, eu acho que se calhar fixa-se mais, porque lá está, há sempre aqueles momentos em que depois começamos a divagar e a pensar noutras coisas, e se calhar também perdemos ali uns minutos
de livro, mas também o que já me aconteceu foi, quando um livro é realmente bom e depois existem aqueles que até têm imagens e até precisavas de fazer uns rabiscos e uns resumos e isso tudo, depois, se eu gostar mesmo muito do audiolivro, acabo por arranjar a versão e-book ou livro físico para reler depois com mais atenção o livro. Sim, também faço isso. Sim, mas Acho que alguns livros sobre esta temática dos investimentos ou do empreendedorismo às vezes até vêm com alguns exercícios, não é? Para pensar e gráficos, imagens e tabelas. Na Audible, muitos livros vêm com um PDF auxiliar e lá está, às vezes dizem tipo, estão a falar de qualquer coisa e dizem o gráfico da imagem 5, da figura 5, e tu depois, se quiseres, tens de ir ao PDF que está lá disponível e ver qual é que era a imagem que estavam a falar, mas lá está, no momento em que estás a conduzir ou o que não consegues ver, tens de ver depois o que foi referido. Boa, não sabia disso, eu nunca tinha reparado. Sim. Muitos, por exemplo, o Dinheiro ou a Vida é um dos livros que na Audible tem um PDF auxiliar com os gráficos todos e tudo o que ela vai falando. Pois, faz sentido. Esse tipo de informação complementar ajuda muito depois na percepção de certas contas mais complicadas. Aquele desenhinho habitual do juro composto, do gráfico exponencial, não é? Isso aí, lá está, é daquelas não dá para recriar oralmente. Exatamente. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, nesse caso. Mas, Lady Di, diz-me uma coisa, e agora para 2022, quais é que são os teus objetivos para a tua página, pessoal? Eu tenho objetivos associados à página, não tanto da página em si, que são, eu gostava de começar um blog, espero que esteja para breve. Queria e eu vou ler, eu adoro blogs. Sim, eu gosto também, porque eu não sou muito de formato de vídeo. Gosto muito de podcasts também, mas YouTube, não perco muito tempo no YouTube, porque não é um formato que seja tão apelativo para mim. Então queria mesmo, e como gosto de escrever, queria mesmo começar o blog. Portanto, para a minha página é este. Depois tenho assim outros objetivos para o FIRE, como investir em imobiliário, como já tinha falado, e começar a empreender assim num formato mais de side hustle, em paralelo com o trabalho. Estes são assim os meus objetivos para o FIRE, para o caminho do FIRE. Pronto, isso. Estás com os objetivos. E como é que tu resumes este teu ano 2021? Foi um ano foi um ano muito enriquecedor em termos de vida financeira, porque comecei a minha página, comecei a seguir muitas pessoas com os mesmos objetivos que eu, a trocar ideias com essas pessoas. Isso foi muito bom, foi muito positivo e deu-me aqui uma motivação extra. Também acho que foi assim um bom ano em termos de poupança e investimentos. A nível pessoal, foi acompanhar o crescimento da minha filha, foi um ano espetacular nesse sentido. Acho que foi um ano bom. Felizmente não sofri muitos danos desta pandemia, pelo menos diretamente, nem a nível. Eu não conheço ninguém que tenha, assim, muito próximo, que tenha tido algum problema relacionado com a pandemia. Portanto, isso foi bom, não é? Dentro do panorama, acho que não foi um ano mau.
pudesses mudar alguma coisa neste ano, o que é que tu mudavas? Eu não olho muito para trás, geralmente. O que está feito, está feito. Mas a única coisa que eu mudava era não termos esta pandemia e podermos viajar mais. Era só isso. Tens alguma viagem programada para quando isto passar? Eu tenho sempre várias viagens programadas, nunca sei qual é que vou fazer antes, mas estou sempre a pensar em viagens. Tenho feito algumas mais próximas dentro da Europa e acho que se calhar durante o próximo ano será também aqui mais perto de Portugal, sempre. Quando isto passar, gostava de levar a família à China. Vamos ver. Boa. Esta viagem para já não é muito fácil. Deve ser das mais difíceis a realizar. Pois. E agora, para terminar, que conselho é que tu darias a alguém que está a começar? Para serem críticos em relação ao conteúdo que consomem, porque acho que não vale a pena estarmos a seguir à risca tudo que as pessoas nos dizem e que apregoam, vá lá. Acho que faz sentido ouvirmos, pensarmos se esse conteúdo é para nós, se faz sentido para nós, se faz sentido aplicarmos à nossa realidade e aconselhava as pessoas a ler, porque acho que os livros ainda são uma fonte privilegiada de conhecimento. É muito fácil criarmos conteúdo digital, não é? Fazemos isso em 5 minutos. Eu própria também faço isso na minha página e espero que isto seja útil a alguém. Mas escrever um livro é uma coisa que dá muito trabalho, que passa por uma editora, portanto eu ainda acho que é uma fonte privilegiada de informação. Portanto acho que o meu conselho seria mesmo às pessoas lerem. E eu acho, e aí nesse ponto também posso acrescentar mais um bocadinho, que é, se nós lermos, é ler até chegar àquele ponto em que já ouviste tantas informações que até começas a não concordar com o que um autor diz. Exatamente. Há essa situação que é a pessoa A tem um ponto de vista e a pessoa B tem outro, e estão ambos corretos, mas para ti pode fazer mais sentido o que a pessoa A está a dizer, até podes discordar de certos pontos, e lá está, tu só consegues isso quando já leste bastante, já ouviste bastante, já conversaste bastante sobre o tema e consegues ser crítica e decidir o que é que faz e não faz sentido para ti. Precisamente, e fundamentar aquilo o que estás a fazer, não é? Conseguires perceber Exatamente. O que é que estás a fazer e porque é que adotaste, porque é que decidiste ir por um certo investimento e não por outro. Acho que faz sentido termos uma justificação na nossa cabeça para esses passos que damos. Exatamente. Eu não sei exatamente qual é que foi o episódio, não sei tu, Pedro, se tu sabes, em que nós falámos disso, acho que até foi num daqueles banhos públicos de respostas. Sim. Em que falámos precisamente isso, ou seja, não há um investimento certo, não há uma decisão certa ou errada, desde que tu consigas justificar o porquê de o estares a fazer, então está certo. Sim, e nós vemos isso muito, agora só na Rita para terminar, eu vejo muito isso, por exemplo, todos nós consumimos o livro do Pai Rico, Pai Pobre, é um best-seller, é um livro que sinceramente transformou a vida, penso que de muita gente, ok? Uhum. No entanto, eu vejo que, olhando agora para as últimas publicações por parte dele, do Robert, nas redes sociais, há certas coisas que eu já não estou 100% de acordo com o que ele diz. Por exemplo, se vocês o seguem nas redes sociais, não sei, mas ele tem publicado diversos tweets onde ele diz: agora comprem o Bitcoin, comprem ouro, comprem terras. Pois é, não, vendam Bitcoin, vendam ouro, porque isto vai haver que cresce. Ou seja, todos os meses ele está a dizer que vai haver uma coisa diferente. Vai haver uma crise, não é? Está sempre a dizer isso. Sim, certo.
E o que costuma dizer é que é muito fácil prever uma crise quando eu disse que ela vai haver todos os dias. Exatamente, pois, ao Pois. que está certo, não é? É essa. Uma vidente, ela está certa se dizer que nós vamos que nós vamos morrer um dia. Olha, Não é difícil. E uma das coisas que é um dos pontos principais do Pai Rico, Pai Pobre, e uma das coisas que ele defende é que a diversificação não é boa. pois. E lá está, tu depois se calhar começas a ler outras coisas e pensas, certo, se eu acertar nos vencedores, está certo que a diversificação não é boa, mas eu não vou acertar sempre nos vencedores, não é? O erro é pensar que vamos acertar. Pois. Lá está, é isto, é ler e aprender todos os dias para depois poderes dizer, olha, eu não concordo com aquele senhor que é bilionário ou que é, ok, ele tem boas ideias, mas com isto eu não concordo, e conseguir explicar porquê e dar o nosso ponto de vista. Muito Olha, importante. só uma pequena à parte, é que eu acabei de receber a minha certificação profissional. Uhul, parabéns! Muitos parabéns. É certificação profissional em quê? Em Conselheiro de Investimentos. Uau! Muito bem. Acabou de entrar aqui no e-mail, portanto. Já não pode ser preso. Não, já não posso ser preso. É verdade, sim, senhor. Portanto, senhora advogada, eu estou na norma. Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que. Cumpridor. Exatamente. Pronto, eu acho que vamos dar por terminado. Neste caso, agradecer aos primos por estarem desse lado. No entanto, nós já estamos quase no final do ano e penso que podemos aproveitar para desejar um Feliz Natal a toda a gente que nos ouve. Um Feliz Ano Novo também para quem não ouve no Natal e vai ouvir mais tarde. E com Páscoa também, se só ouvirem em abril. Exatamente. Eventualmente, se alguém morrer pelo caminho, foi um gosto. E e agradecer-vos a vocês por estarem aqui e por terem vindo mais uma vez participarem aqui do podcast. Mary todos os dias, Lady D por teres aceito o convite de partilhares aqui um bocadinho a tua história, de explicares aqui aos primos como é que é possível chegar e atingir um network superior, explicares que nem tudo na vida é complicado e que um filho não é algo que nos vai atrasar, antes pelo contrário, de certa forma. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por teres estado aqui, foi mesmo muito bom. Muito bom obrigada. mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostei muito. E aproveitamos para agradecer ao nosso patrocinador oficial, neste caso, Primos. Este podcast teve o patrocínio de GoParity. E, eventualmente, se ainda não se inscreveram na GoParity, utilizem o código Chuveiro5, que aqui o podcast vos dá 5 euros no primeiro investimento. Muito obrigado. Para terminar, como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? My Fire Project. Boa. Instagram. E a ti, Fire? Fire.pt no Instagram. E tu? Pedro Mó Gomes no Instagram, ou o Primo da França, como quiserem procurar. Muito bem. Bom, primos e primas, muito obrigado por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio. Adeus! Tchau, tchau. Tchau. We will